Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Ana e hoje vou falar sobre um tema que causa muita insegurança, muita ansiedade e até desconforto em muitos homens: o tamanho do pênis. Sim, é um assunto que muitas vezes as pessoas não querem tocar, preferem ficar em silêncio, carregam essa preocupação sozinhas, sozinhas na cama, sozinhas no chuveiro, sozinhas com a insegurança. Mas eu estou aqui hoje para trazer ciência, empatia e informação real, porque esse é um tema historicamente cercado de tabus, mas que hoje é bastante discutido em consultórios, em fóruns, em redes sociais, e precisa ser discutido com responsabilidade. Meu propósito é ajudar homens a entenderem seu corpo, desmontando mitos, esclarecendo dúvidas e promovendo uma relação mais natural, saudável e consciente com a própria sexualidade. Se esse é um assunto que te interessa, deixa um like aí pra mim. Vamos? Antes de tudo, quero compartilhar um dado que vai te surpreender. Cerca de 95% dos homens que se preocupam com o tamanho do pênis estão dentro da faixa normal, saudável, completamente normal. 95%. É quase a totalidade. Então, quando você pensa que tem um problema, que o seu é pequeno, que algo está errado, a chance de você estar totalmente dentro dos parâmetros é de 95%. Muitas vezes, o problema não é físico, não é biológico, é uma percepção distorcida, causada pelas comparações irreais que enfrentamos diariamente, especialmente com as imagens idealizadas do entretenimento adulto, do cinema, das redes sociais. Essas imagens não refletem a realidade, não refletem o que as pessoas realmente têm, refletem o que vende, o que é exagerado, o que é fantasia. E quando você consome isso constantemente, seu cérebro começa a acreditar que aquilo é normal, que aquilo é o padrão. Mas não é. A realidade é bem diferente. E há mais uma coisa importante: essa preocupação é muito maior entre homens do que entre mulheres. Enquanto muitos homens ficam noites em claro preocupados com o tamanho, apenas um percentual pequeno das mulheres dá tanta importância ao tamanho do parceiro. Pensa nisso. Escreve nos comentários de onde você está me assistindo agora. Qual é a sua cidade? Quero saber de onde vocês estão. Tenho trabalhado com saúde masculina há vários anos e o que eu vejo é que muitos homens carregam insegurança sobre isso por toda a vida. Insegurança que poderia ser eliminada com informação correta. Insegurança que afeta relacionamentos, que afeta a autoestima, que afeta o bem-estar sexual. E por isso eu estou aqui, para trazer a verdade, a ciência, os dados. Mas deixa eu começar com uma curiosidade que é fascinante. Na Grécia Antiga, o ideal masculino não estava associado a um pênis grande, muito pelo contrário. Na Grécia Antiga, o pênis pequeno era símbolo de autocontrole, de racionalidade, de elegância, enquanto um pênis grande indicava excesso, vulgaridade, falta de controle. As esculturas gregas, as representações da época, mostram homens com pênis pequenos, e esses eram considerados o ideal de beleza masculina. É interessante, né? Porque mostra que tudo isso é uma construção cultural, é uma invenção do tempo. O tamanho não define masculinidade, não define atratividade, define-se pelo respeito ao próprio corpo, pela sexualidade consciente, pelo prazer saudável. Agora, nos dias de hoje, a gente vive numa época bem diferente. A gente tem redes sociais, a gente tem pornografia ao alcance de um clique, a gente tem cirurgias estéticas sendo oferecidas a cada esquina. E isso criou uma indústria inteira. Uma indústria que lucra com a insegurança dos homens, com o medo, com a ansiedade, com a falta de informação. Você vê anúncios de procedimentos para aumento, vê produtos milagrosos, vê promessas de transformação total. E tudo isso gera esperança, mas também gera mais insegurança. Porque se há tantos produtos e procedimentos, significa que algo está errado comigo, certo? Mas não, isso é uma falácia, isso é marketing, é estratégia de venda. Porque enquanto você acredita que tem um problema, você é cliente, é consumidor. E eu não vou vender ilusão para você, vou trazer verdade. Se você está achando esse conteúdo valioso, se inscreve no meu canal agora, porque vou trazer muito mais verdade, muito mais ciência, muito mais esclarecimento. Vamos!
Mas antes de falar sobre o que é normal, o que é grande, o que é pequeno, precisamos aprender a medir corretamente. Porque sabe o que acontece? A maioria dos homens mede errado. E não é culpa sua. Ninguém ensina como medir. Você vê em filmes de um jeito, você vê em comentários de internet de outro. Você fica confuso. Então, vou ensinar a forma correta, a forma científica, a forma que os médicos usam. Porque quando você mede da forma certa, você tem uma informação confiável. E com a informação confiável, você não fica especulando, você tem a verdade. A medida pode ser feita em duas situações, em estado ereto ou com o pênis flácido, mas bem esticado. O método clínico mais confiável é o segundo, o pênis flácido mais esticado. Por quê? Porque a ereção pode variar dependendo do estado emocional, da situação, do momento, mas quando você estica o pênis flácido, você tem uma medida consistente. Agora vem a parte importante, a parte que a maioria erra. O comprimento deve ser medido da base do pênis, mas não de qualquer lugar na base. Você precisa pressionar a gordura até o osso púbico. Por quê? Porque tem gordura na região pública que pode esconder parte do pênis. Quando você pressiona essa gordura até encontrar o osso, você está medindo a verdade. De lá, você segue com uma régua até o topo da glande. O topo, não o meio, não a base. A régua precisa estar alinhada ao eixo do pênis, paralela ao comprimento, não inclinada para cima, não inclinada para baixo. Medir de forma incorreta, como começar do nível da pele ou da parte inferior, pode dar resultados completamente equivocados. Pode dar uma diferença de 1 a 2 centímetros. Parece pouco, mas faz diferença na análise. A circunferência é medida com uma fita métrica flexível. Passa-se ao redor da parte média do corpo do pênis. Nem muito perto da base, nem muito perto da ponta. No meio. Se você medir próximo à base, vai dar maior. Se medir próximo à ponta, vai dar menor. Você precisa do meio. Deixa um comentário aí. Você já mediu corretamente? Se mediu, comenta medir. Vamos fazer um levantamento aqui. Pronto, agora que você já sabe medir, vou revelar os dados científicos compilados em meta-análises, grandes estudos que juntaram informações de cerca de 15 mil homens ao redor do mundo, homens de diferentes países, diferentes etnias, diferentes idades. E sabe o que esses dados mostram? A média global de comprimento ereto é de 13,2 centímetros, 13,2. Agora vem a parte importante. As variações normais se estendem de aproximadamente 10 a 16 centímetros. Então, qualquer coisa entre 10 e 16 centímetros é considerada normal, saudável, sem problemas. Pensa nisso, são 6 centímetros de variação que é considerada completamente normal. Para a circunferência, a média fica em torno de 11,5 centímetros, com variações normais também bem amplas. Então, se você tem entre 10 e 16 centímetros de comprimento ou uma circunferência em torno de 11,5, você está dentro da normalidade. Você está dentro do que bilhões de pessoas no mundo têm. Agora, vou revelar algo que vai te liberar de muita preocupação. São considerados micropênis aqueles com comprimento esticado abaixo de 7,5 centímetros. Abaixo de 7,5. É uma situação rara, muito rara. E macropênis são aqueles acima de 24 centímetros, acima de 24, também muito raro. Quando a gente fala de micropênis ou macropênis, a gente fala de situações que podem ter implicações clínicas, médicas, reais. Mas estamos falando de menos de 5% da população. A grande maioria da humanidade está entre 10 e 16 centímetros. A grande maioria. Você está na faixa normal? Comente qual a sua medida para eu analisar se estão todos perfeitos. Mas aí você me pergunta, doutora Ana, por que tanta gente se preocupa então? Por que tanta insegurança? Excelente pergunta. A resposta está em um lugar: a mídia. Especialmente o entretenimento adulto, o pornô, a indústria do sexo. Porque naquele ambiente o tamanho é exagerado, é performático, é para vender. As pessoas que trabalham lá foram selecionadas justamente por terem tamanhos fora do padrão, porque isso vende, isso chama a atenção.
É como assistir a um filme de ação e achar que todo homem no mundo sabe fazer Kung Fu. Não é a realidade, é ficção. O mesmo vale para o entretenimento adulto. Aquilo não é representativo da população. É o extremo, é o exagerado, é a fantasia. Mas quando você consome isso desde os 14, 15 anos, seu cérebro internaliza isso como normal. Seu cérebro começa a acreditar que aquilo é o padrão. E quando você não se encaixa naquele padrão, você começa a se sentir anormal, começa a ter insegurança. É uma construção psicológica causada pela exposição a imagens irreais. E por isso é tão importante trazer a verdade científica, porque a verdade liberta, a verdade cura. Agora vou falar sobre procedimentos, porque existem muitos, e muitos homens estão considerando fazê-los. Então, preciso ser responsável e trazer a verdade sobre cada um. O procedimento mais popular para aumentar a circunferência é o preenchimento com ácido hialurônico. Essa substância que o próprio corpo produz naturalmente. É usada em tratamentos estéticos há anos. Quando aplicada no pênis, pode aumentar sua espessura temporariamente, geralmente por 12 a 18 meses. Se for feito corretamente por um profissional qualificado, com produtos aprovados pelos órgãos reguladores, o risco de complicações sérias é baixo. Mas aqui vem o porém importante. Você precisa evitar materiais não absorvíveis, como PMA, como silicone industrial, como outros compostos não recomendados. Porque esses podem causar nódulos, infecções, deformidades, até danos irreversíveis. Então, se você está pensando em fazer isso, faça com um profissional de verdade, qualificado, experiente, com materiais aprovados. Agora, quanto às cirurgias para aumento do comprimento, aqui as coisas ficam mais complicadas. As opções mais comuns são a lipoaspiração da região pública e a liberação do ligamento suspensor do pênis. A lipoaspiração remove gordura para expor mais o pênis. Parece simples, certo? A liberação do ligamento deixa o pênis se projetar mais para fora quando em repouso. Mas aqui está o problema. Esses procedimentos não aumentam o comprimento do pênis em ereção, nenhum dos dois. Então você faz uma cirurgia, paga a grana para ter um resultado que só aparece quando o pênis está flácido. E há riscos significativos, cicatrizes, deformidades, instabilidade na ereção, má cicatrização. Muitos homens que fizeram essas cirurgias tiveram complicações sérias que exigiram tratamentos corretivos complexos e ficaram insatisfeitos. Por essas razões, as autoridades médicas desaprovam esses procedimentos para aumento estético em homens com pênis de tamanho normal. Organização Mundial da Saúde, sociedades de urologia, as maiores autoridades médicas do mundo desaprovam. Eles recomendam essas cirurgias apenas para casos clínicos específicos, como micropênis reais ou sequelas traumáticas, não para aumentar tamanho em homem que já está normal. Você está pensando em fazer algum procedimento? Comenta aqui questionando, porque precisamos conversar sobre isso com responsabilidade. Tem mais um procedimento que muita gente não entende bem: o implante peniano. Os implantes penianos existem e são indicados exclusivamente para o tratamento da disfunção erétil grave, quando outras terapias não tiveram sucesso. Aí sim, o implante é uma opção. Mas deixa eu ser bem claro, implante peniano não é método para aumento estético. Não é, nunca foi, nunca será. É uma confusão que muita gente faz. Implante é para quem não consegue ter ereção, para quem tem um problema fisiológico grave. Não é para aumentar tamanho. Agora, independente do procedimento que você escolha, é importante falar sobre complicações, porque elas existem. Infecções, formação de nódulos, dor, perda de sensibilidade e, pior de tudo, disfunção erétil permanente.
Sim, você faz uma cirurgia para melhorar e acaba com disfunção erétil permanente. Estudos relatam que muitos homens submetidos a cirurgias de aumento peniano tiveram complicações sérias, complicações que os afetaram por toda a vida. Então, quando você está considerando um procedimento, você precisa pesar muito bem a relação custo-benefício. O benefício é estético, temporário, pode desaparecer. O risco pode ser permanente. Vale a pena? Essa é a pergunta que você precisa responder para si mesmo. Mas deixa eu contar algo que ninguém fala. O verdadeiro problema aqui não é o tamanho, não é mesmo. O verdadeiro problema é a insegurança, é a falta de informação, é a exploração dessa falta de informação. Porque enquanto você está inseguro, você é cliente. Enquanto você acredita que tem um problema, você procura solução. E tem gente ganhando muito dinheiro com essa insegurança sua. Muita gente. Clínicas, médicos sem escrúpulos, indústria de pornografia, redes sociais. Todos lucram com a sua insegurança. Mas quando você toma conhecimento da verdade, quando você vê os dados científicos, quando você entende que 95% das preocupações são infundadas, algo muda. A insegurança diminui, a autoestima aumenta e você para de ser cliente. Por isso, esse conhecimento é tão importante, porque é libertador. Escreve nos comentários, essa informação libertou você? Escreve libertado se você se sentiu livre agora. Vamos compartilhar esse sentimento juntos. Deixa eu recapitular tudo o que conversamos. Primeiro, 95% dos homens que se preocupam com o tamanho estão dentro da normalidade. Segundo, a média global é 13,2 centímetros de comprimento, com variações normais de 10 a 16. Terceiro, micropênis é abaixo de 7,5. É raro, muito raro. Quarto, o entretenimento adulto não representa a realidade, é ficção, é exagero. Quinto, procedimentos para aumento têm riscos significativos e são desaprovados pelas maiores autoridades médicas mundiais para uso estético. Sexto, o verdadeiro problema é insegurança, não é físico, é psicológico. E o sétimo, o mais importante, o tamanho não define masculinidade, não define atratividade. Define-se pela forma como você respeita seu corpo, pela sua sexualidade consciente, pelo prazer saudável que você cultiva. A decisão por qualquer intervenção estética relacionada ao corpo deve ser acompanhada de reflexão interna e apoio profissional multidisciplinar. Não deve ser impulsiva, não deve ser por pressão. Deve ser uma escolha consciente. Se essas informações foram úteis para você, se você se sentiu mais seguro, mais informado, mais liberto, quero fazer um convite. Se inscreva no meu canal, ative as notificações, porque vou continuar trazendo conteúdo que educa, que apoia, que liberta. Deixe sua opinião nos comentários, deixe suas dúvidas, deixe suas reflexões, porque esse é um espaço para diálogo, para esclarecimento, para apoio mútuo. E agora quero convidá-lo para algo especial. Assista a minha playlist completa Saúde Sexual Masculina. Lá você vai encontrar muito mais conteúdo sobre hábitos naturais que fortalecem a autoconfiança, sobre cuidados que melhoram a qualidade de vida, sobre relacionamentos saudáveis, sobre prazer consciente, sobre masculinidade de verdade. A decisão por qualquer intervenção estética relacionada ao corpo deve ser acompanhada de reflexão interna e apoio profissional multidisciplinar. Não deve ser impulsiva, não deve ser por pressão, deve ser uma escolha consciente. Se essas informações foram úteis para você, se você se sentiu mais seguro, mais informado, mais liberto, quero fazer um convite. Se inscreva no meu canal, ative as notificações, porque vou continuar trazendo conteúdo que educa, que apoia, que liberta. Deixe sua opinião nos comentários, deixe suas dúvidas, deixe suas reflexões, porque esse é um espaço para diálogo, para esclarecimento, para apoio mútuo. E agora quero convidá-lo para algo especial. Assista a minha playlist completa Saúde Sexual Masculina. Lá você vai encontrar muito mais conteúdo sobre hábitos naturais que fortalecem a autoconfiança, sobre cuidados que melhoram a qualidade de vida, sobre relacionamentos saudáveis, sobre prazer consciente, sobre masculinidade de verdade. A playlist está disponível no meu canal.
toda a série. Nos próximos vídeos, continuaremos falando sobre saúde masculina, abordando também hábitos e cuidados naturais que transformam sua vida. Muito obrigada por estar aqui comigo, por confiar em mim, por estar aberta a essa conversa. Isso significa muito. Cuide-se, respeite seu corpo, ame a si mesmo. Até a próxima. Um beijo.